Fala, meus queridos, chegamos! Que rodada difícil, hein? Mas a gente foi muito bem, todos os nossos times pontuando acima dos 60 e poucos pontos. A média geral da galera foi 38 pontos, a gente foi bem demais. Nosso time aberto aqui do canal ficou sem um jogador, mesmo assim quase 65 de pontos. Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas e principalmente muitas análises para essa rodada 19. É o final do primeiro turno. Muito importante a gente analisar a rodada. Mais do que eu chegar aqui e simplesmente montar um time para você, eu prefiro analisar dentro das possibilidades como é que essas equipes vêm ofensivamente, defensivamente, para daí no final a gente montar um time bem coerente. Bora que tem muita coisa boa para vocês aqui em apostas grátis, degustação grátis e muito mais. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, bom de bola. Vem pra cá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Primeira dica do dia é me seguir nas redes sociais. Se você gosta, se você curte o nosso trabalho, me acompanhe nas redes sociais. O Instagram é a nossa rede social mais ativa. A gente posta o nosso time aberto aqui atualizado no Instagram. Além de caixinha de perguntas, a gente se conecta muito por lá. Tem live também, dia de fechamento do mercado, então me acompanha no Instagram agora, além de gols e muito mais, beleza? Outra coisa, esse QR Code que você tá vendo aqui em cima da comunidade Bom de Bola. É gratuito, você aponta a câmera do teu telefone que você vai cair no meu grupo gratuito do Telegram. Atualizamos time, tem novidades e oportunidade de ser lucrativo com futebol. Que tal, hein? Não posso esquecer, deixe seu like agora pra não zicar na rodada. Você não precisa pagar nem imposto deixando like. Seu dedo não cai, não sangra, faz o teste aí, você vai dar uma moral pra mim, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo que certamente vai agregar pra você, gratuito, de qualidade, pra você analisar melhor o futebol, ser lucrativo com o futebol e escalar seus times aí nos Fantasy Games. Então se inscreve e não esquece de ativar o sino das notificações. Mostrando pra você a pontuação do nosso time aberto, ó, a gente ficou sem um jogador aqui, porque a gente tava com a Arboleda, no banco era o Léo Ortiz e nenhum dos dois jogou. Mesmo assim, a gente fez 64 pontos. Pra mim, top, com um jogador a menos, 64 pontos, excelente. Como é que foi a sua pontuação? Coloca pra mim nos comentários que eu vou começar com você. 38 pontos, a média dos cartoleiros foi uma média baixa, a gente foi muito bem mesmo e continuamos ali magnatas nas cartoletas, 160 cartoletas, a gente tá bem demais, tanto aqui no time aberto como nos times exclusivos do Bom de Bola. Antes da gente fazer a nossa escalação aqui da rodada, eu quero analisar a rodada com vocês. Muito importante, gente, como a gente fez na última rodada também, eu recebi um retorno de vocês muito positivo, a gente vai manter esse formato aqui, certo? Então, nós vamos analisar a rodada, observando o momento das equipes. Muita coisa até o fechamento do mercado pode mudar, então fique atento nas redes sociais que eu vou estar avisando a vocês, certo? Duas coisas que são certas. Sexta-feira tem live aberta com vocês, tá legal? Eu vou estar avisando nas redes sociais no meu Instagram, fica ligado, sexta-feira tem live aberta e no sábado também teremos a nossa live de fechamento. Neste final de semana, o mercado vai fechar às 20 horas e 59 minutos. É bem atípico. O horário da minha live aberta do sábado não será pela manhã, isso é certo. Me acompanha nas redes sociais, especialmente no Instagram, que eu vou estar divulgando o horário certinho da live, fechou? Olha só, antes da escalação, vamos fazer uma análise coerente aqui, já falando pra vocês o seguinte, vocês sabem que o novo treinador do Santos é o Aguirre e o América já anunciou o seu novo treinador, o Fabian Bustos, que já passou pelo Santos, também pelo Barcelona, é o seu novo treinador. Outro detalhe, uma pena, é que não temos o Tiquinho durante 5 semanas, ou seja, mais de um mês. Vamos falar disso dentro da análise também, porque impacta e muito nesse Botafogo, especialmente ofensivamente, pode impactar. Pelo que eu vi, pode ter uma dificuldade nesse Botafogo ofensivo. O primeiro jogo da rodada é exatamente Botafogo Internacional, o jogo que abre a rodada, o único jogo do sábado, mercado fechando às 20 horas e 59 minutos. Quem é favorito nesse jogo? Pra mim, o Botafogo. Vocês estão vendo aqui na arte, o Botafogo é o primeiro colocado como mandante, como visitante, e vai pegar o Internacional, que é o 9º colocado como visitante, certo? Aqui é sobre todas essas pontuações que eu tô colocando pra você, é o posicionamento de acordo, posicionamento sob o mando de campo atual. Então o Botafogo é favorito diante do Internacional. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente esse Botafogo, para mim, com o Internacional. Me passa uma confiança maior esse time do Botafogo defensivamente para esse jogo diante do Inter. Por quê? Porque o Botafogo, ele tem muitos gols marcados em casa e vocês conseguem acompanhar isso aqui. Aqui, ó, o Botafogo tem 32 gols marcados em casa. Isso é um índice muito bom, mas é muito em função dos gols marcados pelo artilheiro do campeonato, que é o Tiquinho. E o Tiquinho está sem jogar, né? Poderia ter sido pior? Poderia, graças a Deus não vai ter cirurgia, mas são 5 semanas, ou seja, mais de um mês fora desse time do Botafogo. O Botafogo, no seu último jogo, ficou no 0-0 contra o Cruzeiro. No time exclusivo dos nossos assinantes, eu tripliquei o Botafogo, porque eu confiava no SG do Botafogo, assim como eu confiava no SG do Bragantino, e eles funcionaram, e defensivamente me ajudou muito a pontuar bem em todos os times com essa questão, né? Inclusive mesmo sem um jogador aqui no time aberto. Só que o que eu quero falar pra vocês?
desse jogo que aconteceu, que o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, o time do Cruzeiro foi melhor. Não teve tantas chances assim claríssimas, mas o PR fez duas grandes defesas. Logo que o Tiquinho se machucou, o time do Botafogo não conseguia construir boas jogadas de qualidade. Só que o Botafogo tá fazendo campanha de campeão, né? A gente sabe, mesmo quando não joga bem, ele não perde. O Botafogo faz muitos gols aqui, mas é muito em função do Tiquinho. Não sei como é que vai ser isso, se o Eduardo vai fazer o papel de falso 9, é uma incógnita. O fato é que é o seguinte, eu gosto muito mais do Botafogo nessa rodada defensivamente do que ofensivamente. Sem o Tiquinho, pra mim, pode impactar muito nesse time do Botafogo diante do Internacional. Eu mostrei pra vocês a parte ofensiva do time do Botafogo, mas defensivamente é um time muito sólido. O Botafogo é o time que sofreu apenas 2 gols jogando em casa. Dos últimos 10 jogos sequenciais pelo Campeonato Brasileiro, em 8 ele não tomou gol. Ou seja, dos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo em 8 não sofreu gols. Então pra mim sim, o Botafogo é um dos melhores SGs novamente pra rodada. Então eu gosto mais do Botafogo nesse ponto. Analisando o time do Internacional, que é o 9º colocado aqui, o Internacional tem muita dificuldade de fazer gols. E eu mostro pra vocês de maneira muito clara. Ofensivamente, o time aqui são os ataques totais, os gols marcados. O Internacional tem o segundo pior ataque deste campeonato. Incrível isso, né? 16 gols marcados apenas no campeonato. Ele só está abaixo do Vasco da Gama, que tem 13 gols. Então o Inter marcou 16 gols, o segundo time que menos gols marcou. Você sabia disso? Outro detalhe, como é que o Inter marca esses gols? O Internacional jogando fora de casa, que ele vai jogar contra o time do Botafogo, ele tá no top 4 dos times que menos gols marcaram. O Internacional jogando fora de casa marcou apenas 6 gols. Então a maioria dos gols do Internacional é marcado em casa. Portanto, dentro de uma análise aqui mais objetiva e sucinta para vocês, gosto mais de olhar o Botafogo defensivamente. Possibilidade de SG, tenho minhas ressalvas ofensivas, como eu falei para vocês. Seguindo aqui, a gente tem um Flamengo e São Paulo, um jogo pra gente ficar muito ligado nesse confronto, porque o Flamengo tem oscilado, pouco interesse nos jogos, né? Foi goleado pelo Bragantino fora de casa por 4 a 0. Na última rodada, nós alertamos aqui, falei pra vocês do crescimento, expliquei o crescimento do Cuiabá e defensivamente não confiava nesse time do Flamengo e deu certo. A gente falou de jogadores do meio, a gente falou do Deivinho, bateu a análise e o Flamengo vem oscilando e vai pegar o São Paulo de quem? Do Dorival Júnior, que saiu lá pra muitos injustiçado desse time do Flamengo. Cara, o Dorival não é bobo, e ele pode dificultar muito as ações desse time do Flamengo. O fato é que o Flamengo, como mandante, ele é o 7º colocado, só que o São Paulo, como visitante, tem a segunda pior campanha do campeonato. Tem muitas dificuldades o São Paulo, e o momento do São Paulo também não é tão interessante assim. O São Paulo, nos últimos jogos, tem se complicado, inclusive em casa. Observando ofensivamente esse time do Flamengo, você vê que o Flamengo tá aqui no top dos times que mais marcaram, top 3, marcou 30 gols. A maioria dos gols do Flamengo, ele marcou 15 gols em casa e 15 gols fora. Então assim, é um time ofensivo, distribui bem esses gols, é um time que marca gols. O time do São Paulo, jogando fora de casa, ele sofreu aqui 9 gols. Não é um time de sofrer tantos gols assim fora, é um time mais equilibrado, conhece os jogadores do Flamengo, vai montar um esquema que pode atrapalhar, certo? Então assim, acho difícil assim, se fosse para prender algum SG aqui desse time nesse jogo aqui, Flamengo e São Paulo, eu inclinaria mais pro SG do Flamengo, que nos últimos 5 jogos em 3 ele não sofreu gol. O São Paulo é um péssimo visitante. Temos aqui Atlético Mineiro e Bahia, duas equipes que se equivalem. O Atlético Mineiro tem uma péssima campanha como mandante, o Bahia é o 17º como mandante, um dos piores mandantes do campeonato. Vai jogar contra o Bahia, que também tá ali na mesma faixa, é o 16º como visitante. Então são equipes que se equivalem sob o mando de campo, mas são duas equipes que vêm de vitórias. O Atlético Mineiro venceu com propriedade o time do São Paulo, sem sofrer gols, a primeira vitória do Filipão, e o Bahia venceu o América Mineiro por 3 a 1 jogando em casa. Então duas equipes motivadas pelo Campeonato Brasileiro. Outro detalhe que eu trago pra vocês, as análises do Atlético Mineiro e do Bahia bateram demais. Pra quem acompanhou nossas lives e vídeos, eu falei aqui do Tassiano e citei bastante o Cauli que arrebentou na rodada, e quem foi com ele foi um grande diferencial. Falei também que o Atlético Mineiro era um time, quando jogava fora de casa, que era um time que normalmente não sofria muitos gols, era um time sólido defensivamente, e isso aconteceu, tanto que venceu o São Paulo e não sofreu gols. E a gente pode ver nesse confronto aqui, pra mim, o Atlético Mineiro é favorito. A gente observa aqui, o time do Atlético Mineiro é um time que sofre poucos gols. Então é o seguinte, ó, em relação aos gols sofridos, o Atlético Mineiro sofreu 17 gols. Jogando em casa, o time do Atlético Mineiro sofreu 10 gols, e jogando como visitante, ele sofreu apenas 7. Como visitante, ele é mais sólido. A campanha do Atlético Mineiro até aqui é melhor jogando fora de casa. Jogando em casa, normalmente ele se complica. Em relação a gols marcados desse time do Bahia, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Bahia
está entre os 2 piores times em relação a marcar gols fora. Então assim, o Bahia tem apenas 4 gols marcados jogando como visitante. O Atlético Mineiro é um time de sofrer poucos gols. Você vai observar aqui, o Atlético Mineiro sofreu apenas 17 gols, uma média de 0,94, tecnicamente um gol. Pode pintar um SG aqui para o time do Atlético Mineiro diante do Bahia. O Arana vem de um jogo muito bom, desarmou bastante contra o São Paulo. A gente pode ficar ligado também isso aqui em relação laterais. Uma análise um pouco mais detalhada aqui para vocês. A gente tem aqui nesse confronto Fortaleza e Santos. O Santos de novo treinador, o terceiro pior time, né? O Santos tem o 18º pior visitante contra o Fortaleza, que vem num momento difícil na rodada. E por falar em momento, eu trago para vocês aqui só uma tabela exclusiva nossa. Nós temos aqui a sequência dos últimos 6 jogos, ó. Vai ver que o Botafogo tá aqui, Fluminense e tudo mais. O momento dessas equipes, ó. Fortaleza, num recorte dos últimos 6 jogos, ele tem apenas 3 pontos, tá? Então, ele tá entre os últimos 6 jogos, o Fortaleza tá fazendo campanha de rebaixado, assim como o Internacional, assim como o Santos e América Mineiro, tá? Então, é bom a gente ficar ligado. Jogo para mim difícil e o Santos buscando se ajustar. É um jogo de muita incógnita para mim. Se eu fosse pender algum favorito aqui, até porque os números do Santos são muito ruins jogando fora. É um time que sofre gols, né? O Santos marcou apenas 3 gols jogando como visitante, o time que menos gols marcou fora de casa. E aí você tem um Fortaleza. Eu vejo até uma possibilidade de um SG do time do Fortaleza ali mais alternativo diante do Santos. Esse jogo de Corinthians sem o Roger Guedes agora é difícil. O Corinthians não é um time que constrói tantas jogadas assim, mas vem numa sequência muito interessante com o Vanderlei Luxemburgo aí de competições paralelas e Campeonato Brasileiro. Contra o Coritiba é o 17º como visitante, mas vem apresentando melhoras em termos de performance de jogo jogado. O Corinthians, para mim, é favorito nesse jogo. Não consigo confiar tanto assim no SG do Corinthians, que normalmente se complica. Esse jogo aqui são duas equipes que se equivalem. Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras é o 8º melhor do campeonato como mandante e o Cruzeiro é o 5º melhor como visitante. O Cruzeiro normalmente tem boas performances fora de casa, pode atrapalhar esse time do Palmeiras. O Palmeiras é um time que não cede tantas oportunidades assim, mas sempre ele dá um descuido e é nesse descuido que normalmente os adversários vão lá e pimba, conseguem pelo menos marcar um gol. O time do Palmeiras não conseguiu segurar nenhum SG jogando em casa, todos os SGs do Palmeiras no campeonato foram atuando como visitante. O Cruzeiro já conseguiu SGs e também marcar gols. Esse time do Cruzeiro é um time complicado, assim, um time que marca gols, ó, você vai ver aqui dos times como visitante, o Cruzeiro tem o mesmo número de gols do Flamengo, por exemplo, 15 gols marcados, vocês estão vendo aqui, 15 gols marcados como visitante, só tá abaixo do Palmeiras como visitante, e o Palmeiras é um time que mais gols marcou neste campeonato, 33 gols marcados, e o Palmeiras aparece aqui com 16 gols marcados em casa. Os dois times sob o mando de campo são equipes ofensivas. É assim um pouco mais difícil a gente pensar em SG nessa partida aqui, mas para mim Palmeiras favorito. O Grêmio contra o Fluminense, outro jogo bastante difícil. O Grêmio é o 4º colocado como mandante, o Fluminense meio de tabela, 10º melhor visitante. Tendência de um jogo aberto, o Fluminense jogando dentro de casa muito sólido. A gente até falou da possibilidade do SG na última rodada, na rodada anterior, do Fluminense que perdeu o jogador e quase segurou o SG ali com o Marcelo que estava nos nossos times, mas foi muito bem. Só que o time do Grêmio não se defende bem, sempre toma gol. O Fluminense é um time que fora de casa não vem colhendo bons resultados e não vem tendo boa performance, diferente dos jogos em casa. É um jogo muito equilibrado aqui, acho que dá para pensar ofensivamente nesses times, né? Porque o momento, por exemplo, do Fluminense defensivo em relação a gols sofridos, você vai ver aqui, ó, o Fluminense jogando fora de casa, gols sofridos fora, você vai observar que o Fluminense tá aqui, tomou 12 gols fora de casa. E em relação aos gols marcados do Grêmio, você vai observar aqui que o Grêmio é o 2º time junto com o São Paulo que mais gols marcou jogando em casa. Marcou 18 gols. Então o time do Grêmio vem de um jogo muito ruim na última rodada, perdeu pro Vasco da Gama e o Renato deu aquela chacoalhada no elenco. Porém, é um jogo que dá para se reabilitar mesmo tendo um Fluminense que é um time que a gente sabe é organizado, mas fora de casa se complica. Então, para mim, é muito mais explorar ofensivamente essas equipes e defensivamente não confio tanto assim. Falando em defesa, o time do Bragantino é o time que tem um XGA mais baixo. O que é isso, Glauber? XGA? XGA seriam os gols previstos permitidos. Então é um time que dá poucos vacilos, não dá muito mole defensivamente. É um time que vem numa pegada sensacional. E outro detalhe, o Bragantino nos últimos 5 jogos em casa, ele segurou o SG em todos os jogos. Vai pegar o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vem motivado, conseguiu sua primeira vitória depois de muito tempo. O trabalho do novo treinador do Vasco tá rendendo frutos. O centroavante
entrou, fez um gol, deu a vitória. Então o momento do Vasco é um momento de esperança, mas o Vasco precisa fazer uma campanha realmente muito boa para se manter aí na primeira divisão na próxima temporada. Para mim, o Bragantino defensivamente, então para mim é um SG possível para a rodada, até porque o Vasco também nos jogos fora tem tido dificuldade, mas vai para cima. O Bragantino normalmente se defende bem, é um time muito interessante defensivamente, o time do Bragantino. E você vai observar aqui que o Bragantino tá aqui, ó. O Botafogo em casa tomou 2 gols, o Flamengo e o Fluminense em casa tomaram 5 e o Bragantino e o Corinthians sofreram apenas 6 gols em casa. É um time sólido. O Vasco da Gama, jogando como visitante, ele marcou 8 gols apenas, tá? Não tá entre os piores. Normalmente as melhores campanhas ali, até a última vitória em casa, o Vasco vinha melhor jogando fora, mas é um jogo para mim que eu gosto principalmente da defesa do time do Bragantino, por esse histórico que eu falei para vocês. E fechando aqui, América Mineiro e Goiás, duas equipes que estão mal na tabela. O América Mineiro, de novo treinador, o Fabian Bustos, 19º melhor, ou pior, né? É a segunda pior campanha como mandante, e o Goiás é o 14º colocado como visitante. O time do América é um time que sofreu 40 gols nesse campeonato. É muito gol, certo? Eu acho que mesmo chegando um novo treinador para mudar algo que já está tão enraizado nos jogadores em termos de posicionamento de campo, requer um tempo e vai continuar exposto esse time do América, até porque precisa vencer e ainda mais jogando em casa, então vai deixar brechas. É um time que sofre muitos gols. O time do Goiás não é um time de marcar muitos gols, mas também precisa vencer. Você vai observar aqui, em termo defensivo, ó, o América tomou 40 gols e o Goiás é o 4º time que mais gols sofreu, 27 gols. Tem uma diferença de 13 gols entre eles, mas são equipes definitivamente que se defendem mal. E em termos de fazer gols, o time do América ele é muito mais eficiente até aqui do que o time do Goiás. Ele marcou até aqui, América Mineiro, ele por exemplo tem mais gols do que... Olha, ele tem 19 gols. O América Mineiro tem mais gols do que Bahia, Corinthians, Fortaleza, Goiás, Coritiba, Internacional e Vasco da Gama. O Goiás tem 17 gols. O América Mineiro, como eu falei para vocês, ele tem 19 gols. É um time que marca gols. Gostaram desse novo quadro aqui de análise? Te ajudou? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? Deixa eu lembrar para vocês aqui, ó, olha só, final de semana tá chegando e tá vendo esse QR Code aqui em cima? Você pode todos os dias entrar na disputa e faturar 5 mil na Betfair, colocando o teu conhecimento sobre o futebol sem precisar pagar nada para você participar. Basta ter conta na Betfair. Através desse QR Code você vai cair exatamente nessa página. Se você não tem conta na Betfair ainda, você vai ter um bônus através desse QR Code do link da descrição de 100% no valor do teu primeiro depósito. Lembrando que sábados e domingos também a Betfair coloca apostas grátis. Inclusive eu tô deixando um bilhete aí na tela, tá certo? Rapidinho uma duplinha para você. Vitória do Atlético Mineiro jogando em casa, vitória do Corinthians jogando em casa, uma odd quase de 3, beleza? Tem muitas opções para vocês, excelentes cotações e oportunidades. Vai no QR Code, ganha o teu 100% de bônus e vamos para cima. Seguinte, galera, outra coisa boa, notícia boa para vocês, estamos em degustação no MD3, assessoria Premium MD3, tá? O MD3 não é o CSBB, o CSBB é meu clube de sócios, bom de bola, meu clube de dicas, análises exclusivas. Mas o MD3 é uma assessoria Premium, onde eu não tô sozinho nessa. No nosso time eu tô com o Renato do Cartola Cartão Brasil e o Lucas do Guardiola do Cartola há mais de 4 anos ajudando milhares de cartoleiros. A gente faz uma assessoria, a gente tem um material de apoio, a gente faz uma live Premium, que é o carro-chefe do nosso trabalho, além dos grupos exclusivos e plantão e tudo mais. Estamos em degustação gratuita. O link tá na descrição, md3premium.com. Você vai cair nessa página, você vai ser direcionado e você vai entrar no nosso grupo aqui gratuitamente. Já tem material por lá, você vai pegar a nossa live Premium também. E para quem tiver nos grupos aí, entrando aqui através do site do link, vai ter oportunidade top. Já nesta quarta ou quinta-feira faremos uma live aberta com oportunidade para quem tiver lá e quem tiver nos grupos. Então aproveita, vem fazer parte do MD3, conhecer. Tamo junto. Vamos começar a nossa escalação aqui, rapaziada. Coisa boa, hein? É tão bom, né, fazer uma análise assim mais ampla, porque quando a gente chega na hora de escalar, a gente já tem muita coisa aqui em termos ofensivos, defensivos, confiança no SG, tá tudo explicado pra você, certo? Até pra você fazer tuas bets, tuas apostas esportivas. Que vocês comentem aqui se vocês gostam desse tipo de análise, pra que a gente continue trazendo essas análises mais aprofundadas, não só meramente eu chegar a escalar um time, fazer as coisas de qualquer jeito, não. Tem fundamentação e tem análise, é isso. Lucas Perry, dentro daquilo que a gente falou, pra mim um goleiro excelente, possibilidade de SG, gosto bastante. Aqui a gente já tem um risco maior no Fábio, porque o Grêmio é um time que marca gols, como eu
mostrei pra vocês. Eu acho que também tem essa possibilidade. O João Ricardo seria um goleiro para SG. O time do Santos, vamos ver como é que vai ser, né? A análise pode mudar um pouco, mas não é um time que normalmente finaliza tanto, especialmente fora de casa. Então o João Ricardo pra mim é um SG de um pouco de risco. Vou falar do Cleiton. O Cleiton já deixou de ser um goleiro, assim, não é um goleiro que, nossa, que extraordinário, faz sensacionais defesas, só que como o Bragantino pra mim entra como um SG sólido, né? É o que tem uma melhor sequência sob o mando. Os últimos 5 jogos em casa, ele não tomou gol em nenhum. O Botafogo nos últimos 5 jogos em casa, ele tomou gol em 1, segurando 4 SGs. Então o Bragantino pra mim, novamente, os SGs da última rodada, Botafogo e Bragantino pra mim, se repetem como os melhores para esta rodada. Então sim, o Cleiton entra como um goleiro mais para SG aqui nessa rodada do Vasco da Gama. Outro goleiro que eu gosto é o Matheus Cunha. A média do Matheus Cunha em casa é muito boa. O Flamengo em casa, com a pressão da torcida, o Maracanã cheio, enfim, tem uma parada, os caras entram mais ligados, pelo menos tem aquela pressão ali. E contra o São Paulo, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque o Dorival é o ex-treinador, conhece os jogadores e deve atrapalhar muito esse time do Flamengo. Porém, a dinâmica e o time do Flamengo é um time que permite muito finalizações. Então assim, o Matheus Cunha é um goleiro que já tem 66 defesas em 14 jogos, gente. Eu vou usar até a calculadora. Ele tem uma média de praticamente 5 defesas por jogo. É muita coisa. Então o Matheus Cunha pra mim entra como um goleiro também possível para a rodada diante do São Paulo. Tá legal? Desses outros jogos aqui, a gente tem o Atlético Mineiro contra o Bahia. O Bahia tem tido dificuldade de fazer gol jogando fora. Também vejo como um SG possível do Atlético Mineiro, que afinal de contas não tomou gol do São Paulo fora. Se entrar ligado, pode segurar o SG diante do Bahia. Então o Everson, acho que é um goleiro para quem tem poucas cartoletas, 5 cartoletas, é um goleiro que pode dar certo diante do Bahia. O Gabriel Grando sempre é um goleiro que pontua, faz defesas, mas eu vou fazer o seguinte, a princípio eu vou com o Lucas Perry novamente, é o meu goleiro, tá bom? Nas laterais, Marlon sempre é muito bom. Inclusive, as melhores pontuações do Marlon, elas acontecem quando o Cruzeiro vai como visitante. Chama atenção para vocês o Ayrton Lucas, a gente não sabe exatamente como é que vem o Flamengo, tem que acompanhar um pouco, ainda é muito prematuro o vídeo, eu tô gravando aqui nesse meio de semana, muita coisa vai acontecer, vocês acompanhem minhas redes sociais, a gente vai fazer live na sexta, a gente vai fazer live no sábado, atualizando. Mas, pelo que eu observei do último jogo do São Paulo, foi em casa, o Guilherme Arana, ele arrebentou. Guilherme Arana fez 6 desarmes no último jogo, finalizou, fez uma pontuação que até outrora não tinha feito ainda nesse campeonato. Então foi um alento e eu coloco ali o Ayrton Lucas jogando aqui, precisando de, enfim, fez uma pontuação baixa, inclusive vem de jogos não muito bons aqui, oscilando bastante, mas ele pode aparecer de uma forma positiva. Mais uma vez o Di Plácido tava no nosso time, o cara é monstro, especialmente jogando em casa, eu já vou encaixar o Di Plácido aqui, é monstro Di Plácido demais. Cara, 44 desarmes, 3 assistências, 1 gol na última rodada, tava no nosso time aí também, foi bem demais, fazendo 11 pontos. Aí eu tô trabalhando com as possibilidades ali mais alternativas do Ayrton Lucas, né? Falei do Marlon jogando fora, mas tem um jogo difícil contra o Palmeiras. Ou com o Di Plácido, poderia ser o Marçal, né? Mas aí você tem o Juninho Capixaba e o Luan Cândido. No momento da gravação aqui, o Luan Cândido tá aparecendo. São 2 laterais muito interessantes. O Luan Cândido, suas melhores pontuações foram jogando fora de casa, né? Ele fez 2 jogos fora, foi bem, né? Mitou, fez gol, a última fez 9,40. Quando jogou em casa, normalmente não foi tão bem. E você tem o Juninho Capixaba, que é monstro demais, tá sempre numa média muito boa. E, cara, muito regular o Juninho Capixaba. Então, esses 2 laterais do Bragantino entram como excelentes opções para a rodada. Juninho Capixaba ou o Luan Cândido. Eu vou manter aqui o Juninho Capixaba a princípio, mas Luan Cândido um bom nome. O Bruno Pacheco jogando em casa, considero também um bom nome, jogando contra o Santos, um SG possível talvez ali de trabalhar. A Arana pela sua última pontuação de 13,50, ir bem contra o Bahia é um time que dá espaço pelos 2 lados do campo. Defensivamente, eu já tenho aqui uma estrutura com 2 defensores do Botafogo, o Juninho Capixaba. O Cuesta é um nome excelente para a rodada, gosto bastante, certo? Outro nome que me agrada, os zagueiros do Palmeiras. São nomes interessantes para a rodada diante do Cruzeiro. Então são nomes que podem aparecer de uma forma positiva, sem dúvida alguma. Eu gosto. Os zagueiros do Flamengo também são alternativas. Vamos ver se Léo Pereira joga, Fabrício Bruno. O Igor Rabelo contra o São Paulo foi muito bem, fez 3 desarmes. Algum zagueiro do Flamengo pode aparecer de uma forma interessante aqui. O Ortiz não tá aparecendo aqui. Se for pro jogo, é um nome que eu gosto, certo?
Não tava querendo triplicar Botafogo aqui a princípio, gente, mas eu vou botar o Cuesta, depois eu atualizo e eu vou com o Gustavo Gomes aqui nesse time, fechando aqui. Mantive isso no nosso time exclusivo, deu certo. Não sei se eu vou manter até o final, muita coisa pode mudar. Vamos lá, para meia cancha, a gente tem aqui o Rafael Veiga, o Arrascaeta, são nomes que eu gosto para rodada. Percebam, o time do Cruzeiro também, gente, não é um time de tomar muitos gols, né? O Cruzeiro aqui, ó, jogando como visitante, está entre os times que menos gols sofreu. 8 gols apenas. É um time que sofre poucos gols jogando fora de casa. Isso é um fato, tá certo? E em termos de mudança de dinâmica de jogo não acontece, porque aí desde o início do campeonato com seu mesmo treinador, com o Pepa. Então não muda a dinâmica. A tendência é essa, um time que sofre poucos gols. No entanto, o time do Palmeiras é o time que mais gols marcou neste campeonato. Dá pra pelo menos a gente esperar pelo menos um golzinho aí do time do Palmeiras. E o Palmeiras, jogando em casa, marcou 16 gols e fora 17. É um time equilibrado. Então gosto dessas possibilidades aí para rodada, tá? Vou colocar o Rafael Veiga aqui. Entendo que o Arrascaeta nesse jogo contra o São Paulo é um nome muito bom para a rodada. O Renato Augusto contra o Coritiba. Bom lembrar que o Coritiba melhorou sua última campanha, melhorando seus desempenhos, né, nos últimos jogos. Mas, deixa eu levantar aqui um pouquinho, o Coritiba é o 17º como visitante e é um time que sofre gols. O time do Coritiba é um time que sofre gols. Abaixo do América Mineiro, que tomou 40 gols, ele sofreu 33 gols, dos quais 10 foram em casa e 23 gols fora. Ou seja, o time que mais gols sofreu fora de casa foi exatamente o Coritiba. No entanto, o time do Corinthians não é um time de marcar muitos gols e agora sem o Renato Augusto pode dificultar ainda mais, né? E você observa, o Corinthians marcou no campeonato inteiro 17 gols apenas e 10 gols em casa. Então o Corinthians não é um time de marcar muitos gols assim, mas quando a gente olha o Renato Augusto é um cara que pode fazer algo diferente nesse time. Eu tenho minhas ressalvas com o Eduardo aqui, sem o Tiquinho deve fazer o papel de falso 9. Confio, como eu falei mais pra vocês, defensivamente nesse time do Botafogo. Mas aqui, o Arias está sempre muito bem, estava escalado no nosso time aberto aqui, foi um grande diferencial na rodada. O momento do Arias é excelente, como o Grêmio sofre gols, eu vou encaixar o Arias pelo momento dele aqui, tá? E aí a gente tem outras possibilidades, ó o Cauli aqui, a gente falou, 17 pontos, e o Tassiano fez 0,20. Tá de brincadeira, né, Tassiano? Por que a gente foi do Tassiano? Tassiano era o cara mais regular, mas a gente falou do Cauli, que era uma aposta e que deu certo. Então aqui, ó, Fluminense, Rafael Veiga, e Veiga é cobrador de pênalti, Arias é cobrador de pênalti, e a gente tem que fechar aqui esse meio campo. E aí eu não vou pensar nem muito aqui, eu vou colocar, gente, o Arrascaeta nesse jogo contra, poderia ser o Renato Augusto também, hein? Renato Augusto é um nome que eu gosto para a rodada. Deixa eu ver defensivamente como é que vem o São Paulo, também não é um time de sofrer muitos gols do São Paulo, hein? Ó, São Paulo sofreu 9 gols, tá aqui entre o top 5 ali dos times que menos gols sofreu. Só que o Arrasca sofre muita falta, finaliza, pode participar e não dá pra... o Arrascaeta realmente é um monstro, Eu vou fechar a princípio esse esboço dessa forma, tá legal? Aqui na frente, nesse ataque, lógico, o Hulk não dá pra deixar de fora. Falei aqui do Hulk, que sempre o Hulk é uma boa, dentro ou fora de casa, independente da circunstância. Escalei no meu time, num time exclusivo ousado, o Hulk, e o Hulk foi lá e 12,90. E poderia ter feito mais, hein, porque teve o pênalti... Ele deixou pro Pavão bater o pênalti, o Pavão bateu e ele perdeu um gol embaixo da meta. Era pro Hulk ter feito ali uns 30 pontos nessa rodada. Então o Hulk não dá pra deixar de fora nessa rodada, no meu entendimento. Tá legal? Pra mim não dá pra deixar de fora. Aí, eu não sei nem como é que a gente vai estar de cartoletas, talvez eu tenha que fazer alguma mexida aqui. Aí a gente tem outras possibilidades. O Bragantino deu uma caída nos últimos jogos em termos ofensivos na questão de construir jogadas e de fazer gol. Então a gente fica ligado. O Luizito Soares contra o Fluminense eu acho um bom nome. Por quê? Porque o Grêmio marca muitos gols em casa, o Fluminense tem tomado gols fora. Então o Luizito Soares tá aí e, querendo ou não, é um jogador que tem média básica. Então eu gosto desses dois nomes para rodada, tá certo? O Cano nessa eu vou dar uma seguradinha. Os atacantes do Flamengo também vou dar uma segurada. Tô com a Arrascaeta aqui representando ali alguém ofensivo a princípio. E eu posso escalar um jogador aqui do Corinthians, por exemplo, como o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem tido oscilações no campeonato, né? Mas você tem um Renato Augusto. Como eu não tô com a figura e o Corinthians tem essas dificuldades jogando em casa, mas vai jogar contra um time que sofre gols, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o... Cadê ele, rapaz?
Yuri Alberto. Treinador, pra mim, na rodada, o Bruno Lage do Botafogo é um nome muito bom, tá certo? Bruno Lage, Abel Ferreira e o Pedro Caixinha contra o Vasco da Gama também é um cara de ótima média. Inclusive, eu posso fazer isso aqui. Antes da gente montar o capitão, só reforçando para vocês, me acompanhem em todas as redes sociais, Cartola Bom de Bola, os links estão aqui na descrição. Vem fazer parte da degustação nossa gratuita. Também quem quiser fazer parte do meu clube de sócios Bom de Bola, o link tá na promoção na descrição aí também. E aproveita os links de oportunidades na Betfair para vocês fazerem suas apostas com bônus de 100%. Beleza? É isso aí. Vai na nossa comunidade Bom de Bola que tem muita coisa também, fechou? Fechando o time aqui para a rodada, o que a gente tem de capitão aqui para mim, tem muitas opções boas e interessantes para a rodada de capitão, tá? O Luizito Soares é uma opção muito boa, o Hulk é uma opção maravilhosa, aqui você tem opções mais alternativas, né? Rafael Veiga, Arias seriam mais alternativos, mas gente, nessa rodada o meu capitão a princípio aqui será o incrível Hulk, fechou? Lucas Perry, de Plácido, Cuesta Gomes e Juninho Capixaba. A gente tem Arias, Arrascaeta e Veiga. O Luizito Soares, Yuri Alberto, Hulk de capitão e Pedro Caixinha. Gostou do time? Coloca nos comentários, a gente vai conversar, a gente vai responder. Gente, não esqueça novamente, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, você vai estar me ajudando também bastante. E vamos nessa, a gente se encontra nas lives, tá? Live sexta aberta, live sábado, não vai ser de manhã. Eu vou estar avisando tudo isso no meu Telegram, na comunidade Bom de Bola. Vem fazer parte, é grátis. E também nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, TikTok e principalmente no nosso Instagram. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos pra cima, grande abraço, tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.